Olá, eu sou Abe Uber e você está no Isto é Só o Começo. Estou olhando com muita expectativa esses próximos minutos juntamente com você. Tem uma pergunta muito importante para você. Você tem tido algum gigante que tem procurado destruir a sua vida? Hoje, pela palavra de Deus, nós vamos aprender sobre como destronar esses gigantes. Fique ligado. Mas, como sempre, eu gosto de começar com uma coisa engraçada, né? Então, tem um pastor que morreu e foi para o céu. E estava na fila lá, enquanto o São Pedro estava recebendo as pessoas. Por sinal, ele só abriu um parênteses, é só em piada mesmo, viu? Porque a Bíblia não fala nada de São Pedro estar lá no céu, no portão do céu. Isso não é bíblico não, viu? Só piada mesmo. Mas, o São Pedro estava lá recebendo as pessoas e na fila, na frente do pastor, tinha um cara de óculos escuro, com uma camisa muito invocada, tudo extrovertido. Aí, quando o São Pedro foi recebê-lo, o São Pedro falou: ah, você é o taxista fulano de tal. Ele falou: sim, Pedroca. Aí o São Pedro falou assim: olha aqui, olha. E deu para ele um roupão assim lindo, feito de ouro assim, com uma vara de ouro. Falou: entra, pode entrar. E aí o cara entrou, aí o pastor ficou animado. Aí o São Pedro falou assim: você é o pastor fulano? Ele falou: sim. Aí o São Pedro deu para ele só um roupão assim de algodão simples, uma vara de madeira. O pastor falou: não estou entendendo, taxista ganhou roupão de ouro, eu aqui só com roupão de algodão. Aí o São Pedro falou assim: não, você tem que entender que aqui no céu tudo é medido acerca dos resultados, os resultados. Aqui é os resultados. Então, quando você pregava, o pessoal dormia. Mas quando ele dirigia, o pessoal orava muito. Esse mesmo pastor, por sinal, não era da Igreja da Paz não, viu? Esse mesmo pastor, um dia ele estava pregando e tinha um casal lá, e o marido estava dormindo. Ele falou para a esposa, ele falou: irmã, acorda o seu marido. Ela disse: pastor, com todo respeito, foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que tem que acordar. Esse mesmo pastor não aguentou mais, vendo tanta gente dormindo, ele mandou gravar a mensagem dele. Aí ele foi ouvir o áudio para ver por que as pessoas dormiam, só que não conseguiu ouvir o áudio, ele também dormiu. Mas, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu estou intitulando O Demolidor de Gigantes. Agora, muito antes de eu mudar para Fortaleza, eu gostava sempre de pregar sobre Davi e Golias, mas sempre eu pegava essa mensagem de uma forma um tanto assim prática, mas também um tanto superficial. Eu pegava os pontos assim: olha, o Davi falou assim por gigante, você também tem que falar assim por gigante, não é por espada nem lança que nós vamos te derrotar, no nome do Senhor. Você tem que declarar e falar com o seu gigante, falar a palavra de fé. E eu acredito em tudo isso, e eu ainda poderei pregar esse tipo de mensagem sobre o Davi com gigantes também. Mas eu creio que Deus me dirigiu, quando eu estava preparando essa mensagem para pregar aqui hoje. Eu estava preparando essa mensagem para pregar hoje em todos os cultos. Deus me dirigiu para olhar por detrás, como se fosse da cortina, para as atitudes do coração de Davi. O que fez o Davi um demolidor de gigantes? Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito na Bíblia, no Velho Testamento, foi escrito para o nosso proveito, para a gente poder aprender e colocar em prática. Então, pense agora em talvez alguns gigantes, talvez vários gigantes você já venceu. Quantos de vocês já me deram tantos testemunhos? Casamentos restaurados, vidas libertas das drogas,
pessoas cujas empresas explodiram em prosperidade e você está investindo no reino de Deus. Tantos testemunhos lindos que eu já ouvi da parte de vocês, mas muitos mesmos, testemunhos maravilhosos. Porém, talvez todos aqui tenham algum gigante que você gostaria de ver demolido, ver derrotado nesse ano de 2017. Talvez o seu gigante é na área financeira. Talvez o seu gigante é o desemprego. Talvez o seu gigante é no seu casamento, que você está crendo por um milagre. Você quer realmente ver aquele gigante de problemas matrimoniais destruído. Talvez o seu gigante é na área de saúde. Talvez é um pecado que você não quer nunca mais estar caindo naquele pecado, naquele hábito mau. E você diz: em nome de Jesus eu quero ver esse gigante demolido na minha vida. Olha, nós podemos nos tornar um demolidor de gigantes. É só seguirmos o exemplo do Davi. Então vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre como Davi destruiu o gigante mais famoso da história. Você sabe que os arqueólogos têm achado esqueletos de homens que tinham aproximadamente 3 metros de altura. É um fato que existia comunidades inteiras de gigantes que viviam sobre a terra. E Golias foi um desses grandes gigantes. Vamos ler a história, uma história, claro, verdadeira, de Davi e Golias. Tá? 1 Samuel 17, a partir do 1º versículo. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Hoje, muitas vezes a guerra, gente, é por drones, é olhando num visor de um vídeo, e o cara aperta o botão e o míssil vai lá. Naquela época era muito sangrenta, era corpo a corpo, era muito sangue. O cara tinha que ter muita coragem. Então, um exército ficava em cima de uma colina, em cima de um monte, e aí tinha um vale entre os dois exércitos. O outro exército ficava em cima de outra colina, e eles iam gritando um para o outro, para criar coragem, e desafiando o outro. Ei, você não é homem não, então vamos lutar. E aí vinham e corriam um contra o outro, e aquele sangue, e tinha que ter muita adrenalina, muita coragem. E eles estavam lá, então, lutando dessa forma, né? Mas não tinham começado a guerra ainda. Só estavam gritando um para o outro, como se fosse, né? Criando coragem. E aí diz a Bíblia que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Imagina, só a couraça dele pesava 60 quilos, a couraça de bronze. Ele era um homem de quase 3 metros de altura, 2 metros e 90 centímetros. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Só a ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia na frente, tinha um escudeiro só para segurar o escudo dele na frente. Uma loucura. Isso era uma máquina mortífera de guerra. Esse homem, só Deus sabe quantas pessoas já tinha matado. Era uma máquina de guerra. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul e de Deus? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem
para lutar sozinho comigo. Eu quero um duelo. E quem vencer essa parada, aí o lado dele todinho vence. Eu quero um homem. Não tem um macho aí não, para lutar comigo? Eu desafio hoje as tropas de Israel: mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aí, diz a Bíblia, Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, Samar, o terceiro, Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, aproximou-se de manhã e de tarde o filisteu e tomou posição. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, ele dava esses gritos, esses berros, esses desafios, e o povo de Israel tudo tremendo nas botas. Agora olha só o Davi. O Davi não tremeu, Davi teve outra atitude. Mas quais eram as qualidades por detrás? Porque Davi derrotou esse gigante. Como que ele derrotou? Como que ele derrotou? Quais eram as qualidades que Davi tinha para derrotar um gigante desse? Vamos ver as qualidades de um demolidor de gigantes. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos do acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho contra o pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi chegou na hora que eles já estavam se posicionando para frente de batalha, mas ele não pensou assim: eu vou esperar, porque agora estão se posicionando, vou esperar até o intervalo. Não, ele lembrou o que o pai disse. O pai disse para ele: veja como estão seus irmãos. Então o que o Davi fez? Deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu, diga correu. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Então a primeira qualidade que eu vejo aqui, é um coração disposto a obedecer. O pai dele disse: olha, eu quero que você faça isso. E ele correu, ele foi proativo, ele foi proativo na obediência. Sabe, eu tenho visto 2 tipos de cristãos. Eu creio que a grande maioria, ou talvez todos aqui, são esse primeiro tipo de cristão, que é um cristão que tem um coração disposto a obedecer, um coração quebrantado, um coração que tem o temor de Deus, um coração que diz: eu quero obedecer a Deus. Eu não estou falando, quando eu falo coração disposto a obedecer, não estou falando de um coração que nunca desobedece. Vamos ser honestos, todos nós já desobedecemos a Deus, já pisamos na bola. Então, mas quando a pessoa tem esse tipo de coração, ela pede perdão logo a Deus, ela vive uma vida de transparência, ela quer a ajuda do discipulador, porque ela tem um coração disposto a obedecer, ela tem um temor de Deus. Sabe, isso me faz lembrar do Sadraque, Mesaque e Abednego. A Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam lá sendo ordenados pelo rei da Babilônia, que eles tinham que prostrar diante daquela grande imagem. E o rei falou: quem não prostrasse ia queimar na fornalha ardente. Meu irmão, imagina o cenário. Lá estava aquele mar de talvez governadores, homens importantes. Eles eram também jovens muito importantes lá no meio. E o rei falou: quando tocar a música, quem não se prostrar diante dessa grande imagem vai ser jogado na fornalha ardente. A música começou e os 3 ficaram lá eretos. Todo aquele mar de pessoas se prostrando. Você podia olhar aqui, só os 3 lá, ficando ereto. Eu posso imaginar os caras que estavam ao lado: cara, você está doido, você vai virar churrasco, prostra. Eles puxando na roupa dos caras. Eles: não vou desobedecer. O meu Deus diz que é pecado se prostrar diante de imagem de escultura. O meu Deus diz que é pecado prestar culto a qualquer imagem. Eu não vou desobedecer meu Deus. Sabe por quê? Porque eles tinham esse tipo de coração.
disposto. O que aconteceu? O rei ficou com muita raiva, o rei ficou com muita raiva e jogou aqueles 3 dentro da fornalha, mas antes mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. 7 vezes, a fornalha já era muito quente, e falou para os homens mais fortes, os valentes, os grandes homens, os guarda-roupas, pegar aqueles 3 homens, amarrarem os 3 homens com cordas grossas, e aí abriram aquele portão enorme de ferro, para jogar os 3 dentro da fornalha. Aqueles grandes guarda-roupas, só o calor que saiu daquele portão matou os guarda-roupas que jogaram os homens lá e fecharam o portão, mas os guarda-roupas, eles morreram de tanto que era o calor. E os 3 estavam lá dentro. A Bíblia fala que o fogo só queimou as cordas, não ficou nem um cheiro na roupa deles, não queimou nem um fio de cabelo deles. E o rei olhou pela janela da fornalha, ele falou: o que é isso? Nós não mandamos jogar 3? Sim, seu rei. Pois é, mas eu vejo 4 e estão andando, conversando, batendo papo, maior alegria dentro da fornalha. E o 4º tem a aparência de um filho de Deus. Era Jesus na pré-encarnação, manifestando a presença dele. É verdade, era o próprio Jesus. Os teólogos concordam que isso era Jesus pré-encarnado, já manifestando a presença. Quero falar uma coisa para você. Quando você tem esse tipo de coração disposto a obedecer, pode até, por você não vergar, por você não ceder às propostas indecentes do diabo, pode até vir fogo sobre você, mas o fogo não vai te queimar, e vai manifestar a presença do 4º homem com você. O 4º homem, que é Jesus, vai manifestar a sua presença e seu poder na sua vida. Aleluia! Olha para o seu vizinho e fala assim: você tem cara de demolidor de gigante mesmo. Glória a Deus. O Caim não agradou a Deus, porque ele deu Abel, o irmão dele, tinha dado uma super legal oferta, de coração, generosa. Mas Caim, ele só cumpriu tabela. E Deus ficou triste, porque ele viu o coração de Caim, não estava lá realmente querendo abençoar a Deus. Então Deus ficou triste. Ele aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou de Caim. Quando Caim viu que Deus não aceitou a sua oferta, Caim ficou com raiva de Deus, ficou triste com Deus, magoado com Deus, e ficou com raiva do seu irmão, com inveja do seu irmão. E aparentemente já começou a fazer planos de matar seu irmão. Aí Deus vem e fala com Caim. Olha que Deus fala com Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, é só consertar seu erro, meu filho. Não é certo que você vai ser aceito? Conserta seu erro. Tenha um coração mais generoso, que eu vou aceitar a sua oferta. Se todavia procederes mal, se você continuar com essa intenção errada que está no seu coração, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Olha só, o seu desejo será contra ti. Olha aqui para mim, eu vou voltar para esse versículo daqui um pouco, mas olha aqui. Talvez você diz: pastor Eibe, eu vou ser bem honesto, tem certas áreas da minha vida, muitas áreas não, eu estou obedecendo a Deus, mas tem certas áreas que eu confesso, eu não tenho esse coração disposto a obedecer. Eu vou ser bem honesto, pastor Eibe, tem algumas áreas que eu não tenho esse coração disposto a obedecer a Deus, esse temor de Deus, eu sei que está faltando na minha vida, pastor Eibe. Por isso que eu sei que às vezes esses gigantes não são destruídos na minha vida, porque eu não tenho essa primeira qualidade de um demolidor de gigante, pastor Eibe. Eu estou sendo bem honesto, tá? Escuta bem, o Caim também não tinha essa qualidade, ele não tinha esse coração disposto a obedecer. Olha o que Deus diz para Caim, olha o que Deus diz para ele, volta para o versículo, olha só, olha o que ele disse para Caim. Ele disse o seguinte: o seu desejo será contra ti. Caim, seu coração não está certo, mas olha que ele te diz: mas a ti cumpre dominá-lo, a ti cumpre. Caim, essa é a sua responsabilidade. Caim, você pode induzir o seu coração e dominar, é a sua responsabilidade dominar
e mudar esse seu coração. E você pode escolher a ter um coração. Você pode induzir o seu coração. E ele falou: Caim, essa é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Você tem que assumir as suas decisões e as consequências das suas decisões, Caim. É sua responsabilidade dominar isso aí e escolher a induzir seu coração a ser um coração disposto a obedecer. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque tem muita gente que tem acreditado a mentira do diabo. Não, eu sei que meu coração não está disposto a obedecer, mas o que eu posso fazer? Só estou sendo honesto. Sim, glória a Deus que você reconhece isso. Mas você pode escolher. Deus te deu o livre-arbítrio. Deus te deu. Você pode escolher a dominar. A dominar. Deus disse para Caim: a ti cumpre dominar. É sua responsabilidade de se dominar e de se controlar. Quantas pessoas põem a culpa no diabo? Não, é porque o diabo me fez fazer. Eu acho que muitas vezes não é nem o diabo que fez, é porque ele mesmo não teve o coração disposto a obedecer. Aí ele fala: não, porque o diabo falou: não, cara, dessa vez não foi minha culpa não. Foi você mesmo que quis. E eu fico ainda mais chateado quando as pessoas põem a culpa em Deus. Porque põe a culpa no diabo, eu nem importo que ele é culpado de muita coisa ruim mesmo. Mas quando põe a culpa em Deus, o cara faz tudo errado, não busca a Deus, desobedece, quebra os princípios da palavra, não segue os princípios da palavra, não está nem aí, adulterando, fazendo tanta coisa errada. Aí quando dá tudo errado na vida dele, ele fica magoado com Deus. Quando acontece uma tragédia, a culpa é de Deus. O cara já quebrou todos os princípios de Deus, não estava nem aí com Deus. E agora que tudo deu errado, agora ainda fica magoado com Deus, como se Deus fosse o culpado. É muito sério isso, é muito sério. Eu gostaria que você visse esse versículo. Olha o que ele diz em Isaías 1, 19 a 20. Se quiserdes e me ouvirdes, diga, se quiserdes e me ouvirdes. Deus está falando, é você que tem que querer. Você tem um livre-arbítrio. Você que tem que escolher. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Você é responsável pelas suas escolhas, e você é responsável pelas suas consequências. Isso nos leva para a próxima qualidade que eu quero explorar aqui. Vamos continuar a leitura do nosso texto. 1 Samuel 17, 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Uau! Davi ficou animado, perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Aí eles viram que o Davi estava animado. Então repetiram a Davi o que haviam comentado. Lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele. Às vezes o irmão mais velho não tem essas reações corretas. Olha que o Eliabe falou. Ele falou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas, com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, diga o Senhor,
o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Olha só, Davi respondeu com tanta fé, com tanta confiança, tão cheio de Deus, que olha, o Saul mudou de opinião. Mesmo ele sendo um jovem, 17 anos de idade aparentemente, tão novinho, tão inexperiente, mas Saul acreditou naquelas palavras de fé. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Qual foi a atitude que Davi teve? Qual foi o segredo dele para ter essas atitudes, para ter essa fé, para convencer o rei Saul, para ter essa coragem quando todos os outros estavam tremendo de medo, para ter essa coragem diante dessa situação? Qual é a qualidade que eu vejo aqui por detrás? A coisa mais profunda que você lê e você fica sabendo através de ler todo o contexto da vida de Davi. Sabe o que era? E aqui está o segredo, entre linhas, que você vai descobrir. A segunda grande qualidade de um demolidor de demônios é que ele tem um relacionamento com Deus. Davi cultivava esse relacionamento com Deus. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele compunha músicas, amando e adorando a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi tocando a harpa, Davi cultivando dia após dia relacionamento com Deus. Você já descobriu qual é o seu chamado? Encontre o propósito e significado de Deus para a sua existência, descobrindo o seu chamado. Descubra seu chamado. O novo livro do pastor Abe Uber. Adquira o seu exemplar no MDA Shop. Ligue 0 operadora 11 41 11 38 28 ou pelo WhatsApp 11 9 48 63 2000 ou acesse mdashop.com.br. O discipulado 1 a 1 é muito importante, é um princípio bíblico. Jesus nunca disse: ide fazer convertidos. Jesus disse: ide fazer discípulos. Agora, no discipulado 1 a 1 você aprende como melhor enxergar o seu irmão, vê-lo pela ótica de Cristo, ver as qualidades que ele tem em Cristo e não enxergar o seu irmão através da ótica da carne, como ele é no natural, mas sim como ele é no mundo espiritual. Eu tenho certeza que, na medida que o cristão é discipulado, o seu máximo potencial começa a brilhar. Ele começa a alcançar aquilo que ele foi projetado por Deus para alcançar. Tantas pessoas estão passando problemas, não conseguindo vencer certos pecados, certos hábitos maus. Mas eu tenho certeza que através do discipulado 1 a 1, a vida dela muda, porque se torna um canal da transferência da vida de Deus. Eu tenho convicção que quando o discípulo aprende o segredo da transparência com um discipulador de confiança que vai orar com ele, a vida dele começa a mudar. E hábitos e pecados antigos que ele não conseguia vencer começam a cair por terra. É uma vitória muito grande quando aquele discípulo chega a dizer, através do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, usando a estratégia do discipulado, a minha vida mudou. Porque uma nova história começa agora, aqui, nesse instante, na minha vida. Cada um aqui é templo da morada do Espírito Santo. E só este lugar, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Você que é batizado no Espírito Santo, receba mais luz, receba mais luz. Seja cheio, seja cheio. E que a bênção da Trindade Santa seja sobre você. E nós ficamos por aqui, mas se você quer conferir esse programa e outros, acesse o nosso canal no YouTube. Até a semana que vem e não esqueça, isto é só o começo.